Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 17, Formação dos Médios. Hoje nós vamos iniciar o item 219, intitulado Mudança de Caligrafia. Vou solicitar para a nossa amiga Carla fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, graças te damos novamente, com o coração cheio de alegria, pela oportunidade de estudo, de aprendizado, de trabalho, de conhecer as leis que nos regem e, sobretudo, teu amor e a tua misericórdia por nós que nos aguarda. Abre nosso entendimento para que logo possamos estar neste caminho tão luminoso rumo às vontades do Pai. Que assim seja. Então vamos lá, estudando ainda a psicografia, que é o que o professor está nos ensinando, como fazer, qual o local, como deve proceder. Vamos ver agora a mudança de caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médios escreventes é a mudança de caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. O que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que ele tinha em vida. Para isso é necessário que o médio seja médio intuitivo ou mecânico? Mecânico, tá? Veremos mais tarde as consequências que daí se pode tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança de caligrafia só se dá com os médios mecânicos ou semi-mecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. O mesmo já não acontece com os médios puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias habituais, pela vontade do médium, tá? Então, no mecânico, o espírito atua direto sobre a mão do médium. Logo, o que está sendo escrito, o médium não sabe. O médium só vai conhecer o que está sendo escrito quando ele lê, porque não está passando pelo pensamento dele. Logo, ele é um mecânico, é a cesta, é a prancheta. No caso do médium intuitivo, não. O espírito transmite o pensamento. Pensamento é palavra? Não. Pensamento não é palavra. Pensamento é pensamento. Quem vai revertir o pensamento de palavras nesse vocabulário é o médium. É por isso que os espíritos têm preferências por determinados médios. Ou seja, ele vai encontrar naquele médium um melhor vocabulário para expressar o seu pensamento, a sua ideia. O pensamento é a ideia do espírito. Por isso a necessidade do médium estudar, para que possa oferecer um instrumento melhor para que os espíritos possam atuar. Entende? A mudança, então, de caligrafia só se dá com os médios mecânicos. O mesmo já não acontece com os médios puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias habituais, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo tratando-se de um médium mecânico, não prova absolutamente nada contra a sua faculdade, porque a variação da forma da escrita não é condição absoluta da manifestação dos espíritos. Você pode escrever igualzinho como a pessoa escrevia, o mesmo jeito pode, mas isso é motivo para você ter certeza que é aquele espírito? Não. Olha o que ele diz. Depende de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médios. Por mais mecânicos que sejam, designamos os que a possuem de médio
polígrafo, ou seja, aquele que tem a capacidade de escrever tal qual o espírito escrevia quando estava encarnado. Nós vamos ver isso na figura de quem? Chico Xavier, tá? Ele era considerado esse médium, que ele vai chamar aqui de médium polígrafo, tá bom? Ele assinava, a assinatura mesmo da pessoa poderia comparar, um especialista comparar com a assinatura do irmão quando estava encarnado e idêntico, tá? Então, vários fizeram esse estudo, né, Tia? Vários fizeram esse estudo, vários. Então a gente percebe aqui que existe o médium, existe a mudança de caligrafia, mas nós já sabemos que só para o médium mecânico ou semimecânico, isso já não caberia para o médium intuitivo. Estamos juntos? Sim. Podemos ir para a perda e suspensão da mediunidade? Sim. Então vamos lá. Item 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Pode haver, sim, está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias. Fica sem ter fenômeno realmente. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Eu vou solicitar aqui para a nossa querida irmã Aramita me ajudar aqui. Primeira pergunta. Os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Isso acontece frequentemente, seja qual for o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, verifica-se apenas uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu. Então, imagina se você é um médium ostensivo e se você comercializa a sua faculdade. De repente, a faculdade ela é suspensa e você precisa. O que você vai fazer? Inventar. Vai inventar. Vai mentir. Tia, só por dinheiro, não. Por vaidade também você pode mentir. Pergunta de número 2. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode fazer sem um concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele, tá? Então, não tem absolutamente nada a ver com fluido, é porque para que o fenômeno ocorra é necessário que tenham espíritos para se comunicar. Então, ou o médium não pode, não tem condições, ou o espírito não quer. É por isso que entra aí novamente a mistificação. Então, o médium vai fingir que está, né? Pergunta de número 3. Qual a causa que pode determinar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Então, qual a causa que determina o abandono do médium por parte dos espíritos? Resposta. O uso que o médium, faz da sua faculdade é o que mais influi para que os espíritos o abandonem. O uso. Podemos abandoná-lo, porque quem está falando aqui é os espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos. Aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite e, ainda menos, para a satisfação de suas ambições, mas para a sua melhora espiritual e para que os homens conheçam a verdade. Se o espírito percebe que o médium já não corresponde aos seus propósitos e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que ele dá, afasta-se em busca de um protegido
mais digno. Entenderam? Ficou claro isso? Pergunta de número 4. O espírito que se afasta não pode ser substituído? Nesse caso, como se poderia compreender a suspensão da faculdade? Olha, presta muita atenção nessa resposta. Não faltam espíritos que não desejam outra coisa senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode acontecer que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe servir de lição e de lhe provar que sua faculdade não depende dele, médio, de modo que não há razão para se vangloriar dela, da faculdade. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, sem o que não haveria intermitência, porque se fosse ele, não teria parada. Se para, isso fica bem claro que não é ele. Além do mais, continua o espírito, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude, ou seja, o cuidado do espírito para com o médium a quem se afeiçoou, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam, tá? Então, há casos que outros substituirão, sim, mas espíritos o quê? Perversos. Pergunta de número 5. Vocês estão entendendo? No entanto, existem médiuns de grande mérito, moralmente falando, que não sentem qualquer necessidade de repouso e que se contrariam bastante com essas interrupções, cujo objetivo não compreendem. Então, tem aqueles que ficam chateados, né? Serve para lhes experimentar a paciência e lhes pôr à prova a perseverança. É por isso que, em geral, os espíritos não fixam nenhum termo à suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium desanima. Muitas vezes é também para lhes dar tempo de meditar sobre as instruções recebidas. É por essa meditação dos nossos ensinos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Pergunta de número 6. Nesse caso, o médium deverá prosseguir nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isto, sim. Se disser que se abstenha, não deverá prosseguir. Pergunta de número 7. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Basta, aliás, que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos para psicografia. Porque psicografia, então a mão não vai, não mexe, não vem nada e a pessoa fica ali meio que desiludida, né? Visto que então diz que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que será inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa tem um único objetivo de verificar se já recobrou ou não a faculdade. Eu me recordo uma vez, quando eu estava lá iniciando o trabalho de dirigente de grupo, e eu ia para uma sala de adultos, eu acho que era a sala de idosos, né? Eu fui substituir uma amiga. E quando eu trabalhando, aquele corre-corre, né? A gente com 20 e poucos anos já trabalhava muito, e eu disse, ai meu Deus, não deu nem tempo de estudar. Quando eu olhei o tema, eu disse, mas eu já estudei esse tema, né? Precisa, né? Eu já dirigi um grupo, eu já sei, né? E fui para a sala de evangelho sem ter lido, estudado
naquele dia. E aí começou, tá tudo muito bem, de repente, eu olhava para todo mundo e deu um branco, eu não conseguia unir os pensamentos, ligar as ideias. E eu fiz aquela cara de paisagem e fiquei rindo e disse, fale o senhor, né? E o que a senhora acha? E as pessoas falavam e eu não entendi o que as pessoas falavam. Foi um brancão naquele dia. Quando eu me apercebi o que eu estava vivendo naquela hora e a lição, né, porque ninguém faz o trabalho do Cristo sem ter se preparado, eu na hora fiz uma prece, e o povo falando e eu orando, Jesus amado, me perdoe, eu prometo que eu nunca mais faço isso, mas me ajude porque eles não merecem isso. E aquilo foi voltando, as ideias foram voltando e a inspiração aconteceu. Pergunta se eu repeti essa brincadeira alguma vez mais. Nunca mais. Então não podemos nos arvorar a ir ao trabalho sem ter se preparado para isso. Falta de respeito. Pergunta de número 8. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. Nesse caso, o médium se encontra na situação de uma pessoa que, tendo perdido temporariamente a vista, nem por isso deixará de estar rodeada de amigos, embora não os possa ver. O médium pode e deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e convencer-se de que é ouvido, pois a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, mas não das comunicações morais, pensamento a pensamento. Pergunta de número 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre significa uma censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida. Visto que pode ser uma prova de benevolência. Pergunta de número 10. Por meio de que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Então, porque aqui o Kardec já falou o quê? Que pode ser tanto uma aprovação para o médium, um momento de repente o médium pode estar muito cansado e ele suspende para que ele possa repousar. Ele foi levantando aqui várias teses. E algumas vezes realmente para servir de lição, ou até mesmo para testar o médium. Então ele pergunta agora, então, por meio de que sinal se pode reconhecer a censura nesta interrupção? Dizer assim, foi porque o médium estava aprontando? Foi porque o médium estava cansado? É uma prova? Tem como a gente identificar isso? Resposta. Basta o médium interrogar a sua consciência e perguntar a si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade. É óbvio. O médium sabe o que ele está fazendo da faculdade, o que ele pensa, como ele se porta, como ele se comporta. Olha aí, eu lá dentro da sala de aula, por não ter estudado, na hora eu fiz uma avaliação, faltou o quê? Respeito com o trabalho. Uma caboquinha que está começando o estudo já acha que já sabe? Então, basta a gente fazer uma autoavaliação que a gente vai entender por que a gente está levando a chibatada. E avaliar que se nós estamos passando por uma situação difícil, seja qual for, isso também serve. Faça uma autoavaliação. Verifica o teu comprometimento, por que você está nessa situação. E a gente vai reconhecer que a responsabilidade é de quem? É nossa. Você está devendo Deus e o mundo, está devendo por quê? Coloca na ponta do lápis. Quantas despesas desnecessárias? Quantos excessos desnecessários? Então, tudo na vida a gente tem que fazer. Meu casamento está horrível, tá por quê? Meus filhos são horríveis, são por quê? Entendeu? Então, nós temos que estar sempre fazendo esse exame de consciência. Não para transferir, mas para verificar os erros e poder fazer os acertos. Então, ele diz, que tem a ver da sua faculdade. Qual o bem que dela, da faculdade, tem resultado para os outros? E que proveito tem tirado dos conselhos que eles lhe dão? E terá a resposta. Faz uma autoavaliação. Pergunta de número 11.
O médium que ficou impossibilitado de escrever não poderá recorrer a outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim, quase sempre, deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois dos conselhos que vos foram dados, a fim de que não vos habitueis a só fazer as coisas com o nosso concurso. Os espíritos nobres não querem ninguém viciado neles. Se for este o caso, o médium nada obterá recorrendo a outro médium. Isto também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não podeis obrigá-los a agir à vossa vontade. É ainda por esta razão que as pessoas que não são médios nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. E aí nós temos uma observação do professor Allan Kardec. Vem aí, Observação. De fato, deve-se observar que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, muitas vezes nada consegue de satisfatório, ao passo que, em outras ocasiões, as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, porquanto o que não se obtém de um, não se obterá de nenhum outro. Que nos abstenhamos, então, de insistir, que sejamos pacientes, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão se exigirmos resposta a qualquer preço, pois os bons deixarão que eles o façam a fim de punirem nossa teimosia. Quem cutuca, acha. Quem cutuca, acha. Cutuca, acaba achando, né? Mas não é um espírito nobre, né? Pergunta de número 12. Com que objetivo a providência dotou certas pessoas com o dom especial da mediunidade? É uma missão, de que se incumbiram e da qual se sentem felizes. Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens. Pergunta de número 13. Entretanto, há médios que sentem repugnância pelo emprego de suas faculdades. São médios imperfeitos. Desconhece o valor da graça que lhes é concedida. Pergunta de número 14. Se há uma missão, por que semelhante faculdade não é privilégio dos homens de bem, sendo concedida a pessoas que não merecem nenhuma consideração e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem. Isso tem que ser grifado. Porque o médio, ele acha que ele está para ajudar o outro a melhorar e que ele já é um ser evoluído. A palavra aqui, porque precisam dela para se melhorarem. E também para que possam receber bons ensinamentos. A mediunidade é uma professora ao nosso lado, nos ensinando constantemente a realidade da vida espiritual. Pensa aquela professora 24 horas ao teu lado? É a mediunidade. E se o papai põe uma professora 24 horas ao teu lado, isso mostra que você já pegou peia bastante. Teimosia que tu és, né? Já está de recuperação há milênios. Então não é mérito, é necessidade. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Porque uma coisa é você chegar e dizer eu vi um espírito. A outra coisa é eu ver o espírito. É eu psicografar a mensagem de um espírito. Entende? Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar aos que não têm? Então, Jesus procurou quem? Os santos? Ele procurou quem?
os pecadores. Porque é quem está precisando. Pergunta de número 15. As pessoas que gostariam muito de escrever como médiuns, mas não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas com relação à benevolência dos espíritos para com elas? Então a pergunta que é interessante é: as pessoas que gostariam muito de escrever como médium, mas não conseguem, poderão então concluir daí alguma coisa contra si mesmas? Alguma coisa contra ela? Poxa, não gosto de mim. Não gosto de mim, né? Com relação à benevolência dos espíritos para com elas? Resposta: não, amiga, relaxa, não tem nada a ver com isso. Não. Pois pode acontecer que Deus lhes haja negado essa faculdade, como pode ter negado o dom da poesia ou da música, por exemplo. Contudo, se não gozam desse favor, podem gozar de outros favores. Então, é aquilo que diz, cada um fazendo a parte que lhe compete. Se todo mundo for um excelente médium, quem é que vai falar no centro espírita? Quem vai ser o dirigente? Quem vai ser o palestrante? Se todo mundo for um excelente dialogador, mas quem será o médium? Então é necessário que cada um faça o papel ao qual lhe compete. E cada um de nós temos um trabalho que temos competência para fazer. Eu só tenho que saber o quê? Para eu começar a fazer. Pergunta de número 16 é a última pergunta que Kardec realiza. Como um homem pode aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médios, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? E aí, Kardec? Ninguém sabe nada, não tem médio, eu não sou. Perguntou Kardec e os espíritos respondem. Não tem ele os livros? Pronto, já respondeu para todos nós, né? Como o cristão tem o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido suas palavras no instante mesmo em que saíam da boca do mestre. Eu estudando a obra Paulo Estevam no nosso canal, e foi no ano de 2017, então tem realmente situações que a gente já não lembra, mas a gente está ali no capítulo 35, 36, já estou no 40, 41, mas Ananias, ele não conheceu Jesus, ele não teve assim um contato, vamos dizer, direto, mas quando Ananias chegou em Jerusalém, naquela Páscoa, ele ouviu aquele burburinho, porque ele chegou no exato momento em que Jesus estava sendo crucificado. Ele acompanhou todo aquele caminhar do Cristo até a crucificação. E quando chegou na crucificação, ele olhava para aquele homem e disse: meu Deus. E de repente, quando Jesus foi crucificado, ele chegou bem mais próximo, ele olhou, e Jesus olhou para ele com um olhar tão terno, tão bondoso, tão profundo, que ele decidiu saber quem era aquele homem. Aí depois ele procurou Pedro, e Pedro que apresentou Jesus para ele, né? Ele voltou para a cidade dele, me fugiu agora o nome da cidade. Ele era, acho que sapateiro, vendeu tudo, ele já era um senhor de idade, vendeu tudo e voltou para Jerusalém porque ele queria ser um seguidor de Jesus. O olhar de Jesus. Então Jesus estava sendo crucificado e estava ali resgatando almas, né? É impressionante. Já estava arrebatando. Já estava arrebatando. O olhar dele, foi só o olhar, Jesus não falou nada. Porque eu digo que as palavras mais belas, elas não são ditas, elas são sentidas. Só o olhar de Jesus. Me emocionei. Foi bom. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Então, basta a gente fazer uma autoavaliação que a gente vai entender por que a gente está levando a chibatada. E avaliar que se nós estamos passando por uma situação difícil, seja qual for, isso também serve. Faça uma autoavaliação. Verifica o teu comprometimento, por que você está nessa situação. E a gente vai reconhecer que a responsabilidade é de quem? É nossa. Você está devendo Deus e o mundo, está devendo por quê? Coloca na ponta do lápis. Quantas despesas desnecessárias? Quantos excessos desnecessários? Então, tudo na vida a gente tem que fazer. Meu casamento tá horrível, tá por quê? Meus filhos são horríveis, são por quê? Entendeu? Então, nós temos que estar sempre fazendo esse exame de consciência. Não para transferir, mas para verificar os erros e poder fazer os acertos. A mediunidade é uma professora ao nosso lado, nos ensinando constantemente a realidade da vida espiritual. Então, não é mérito, é necessidade. Aquilo que diz cada um fazendo a parte que lhe compete. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estudo. E até o nosso próximo encontro, porque é uma honra estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Abrimos mão do repouso, abrimos mão de estarmos em casa, porque nós colocamos realmente em primeiro lugar estarmos pertinho de Jesus. Graça te damos, Senhor.